Meu nome é Guilherme Suti Lopes, sou aluno de Engenharia Mecânica na Escola Politécnica da USP e apresentaria a pesquisa intitulada Cavitação de microbolhas por ultrassom para aplicações médicas, e tive como orientador o professor Dr. Shinan Pai. No tratamento do infarto agudo do miocárdio, são mais comumente utilizadas as técnicas de cateterismo e trombólise farmacológica. Apesar de eficazes, elas apresentam problemas consideráveis por serem invasivas ou terem risco de levar o paciente ao óbito. Assim, a sonotrombólise se mostra um método atraente. Ela consiste na injeção de microbolhas de ar na corrente sanguínea e aplicação de ondas de ultrassom, de modo que as bolhas sofram cavitação, destruindo os trombos. Esse método é pouco invasivo e também pode ser usado para outras aplicações, como drug delivery. Atualmente, porém, a sonotrombólise é realizada com transdutores de imagiologia, por exemplo, o que faz com que não tenha o melhor resultado possível. Assim, a pesquisa visa o desenvolvimento de modelos de transdutores de ultrassom para gerar cavitação de microbolhas, estudando também o campo acústico gerado e a relação existente entre as medidas da cerâmica e as frequências de ressonância dela. Foi utilizado o software de modelagem CONSOL Multiphysics de elementos finitos. Com ele, foi elaborado um modelo axissimétrico de domínio semisférico com condições de contorno e na água. A cerâmica utilizada tinha material PZT5H com espessura e diâmetros variáveis. Para a identificação das frequências de ressonância do modo axial de vibrar, que é o almejado, visa-se obter um modelo com domínio cilíndrico em ar, o que incapacita a aplicação de condições de contorno. Utilizando cerâmica PZT5H de mesmas medidas disponível no laboratório, desenvolveu-se um modelo axissimétrico semisférico com condições de contorno e dois modelos axissimétricos com camada de Perfectly Matched Layer, PML, que é uma alternativa às condições de contorno. Uma delas de domínio semisférico e outra de domínio cilíndrico. Comparando as respostas em frequência para diferentes valores da razão diâmetro-espessura, razão dt, pode-se notar que, conforme essa razão aumenta, melhora o gráfico, pois os picos que não são de interesse são atenuados, diminuindo a chance de erro na coleta da frequência de ressonância. Assim, compilou-se os valores de frequência de ressonância para a razão dt maior de 10, e com eles montou-se um gráfico com os valores máximos e mínimos das pressões acústicas. Apesar de terem sido observados 3 intervalos de frequência com valores de pressão distintos, não é possível ainda determinar qual deles corresponde ao modo axial de vibrar. Com as simulações no domínio do ar, foram comparadas as respostas em frequência dos domínios semisféricos, não sendo notadas diferenças significativas e com ambas apresentando os mesmos pontos de pico. O mesmo ocorreu ao comparar com o modelo de domínio cilíndrico e, também, ao analisar as pressões acústicas para o mesmo valor, notou-se, novamente, não haver divergências significativas entre os valores máximos e mínimos. Assim, a camada de PML se mostrou tão eficaz quanto a condição de contorno, validando a sua aplicação em ambos os formatos de domínio. Porém, novamente, os diferentes valores de pressão acústica para as frequências não são suficientes para determinar qual corresponde ao modo axial de vibrar. Utilizou-se, então, o espectro de frequência de ressonância para determinar qual frequência corresponde ao modo axial. Com os parâmetros da cerâmica, pôde-se notar que a frequência de 1450 kHz resulta em espessura de frequência que está compreendido entre o 11º e o 12º modo de vibrar, se aproximando do modo TE, Thickness Extension Mode, que é o almejado. Finalmente, foram obtidos modelos de simulação com métodos validados, possibilitando a continuidade do projeto em fase experimental. Para isso, será necessário realizar modificações, como a adição de estruturas no modelo. Também conseguiu-se um intervalo de valores de frequência em que o modo axial de vibrar se encontra. Obrigado à CNPq pelo apoio ao projeto em forma de bolsa PIBIC. A bibliografia está ao final da apresentação.